E a gente segue, então, falando de Congresso Nacional e, gente, agora sobre a CPMI. O Senado resolveu que vai manter em sigilo, durante 100 anos, informações sobre a visita de lobistas dentro do Senado Federal. Alguns que já foram até mesmo ouvidos na CPMI do INSS. Alguns integrantes da CPMI estão fazendo uma cobrança muito dura, muito firme para que requerimentos sejam analisados que visam a derrubada desse sigilo. No entanto, ontem eu fui conversar com alguns aliados e fontes ligadas ao senador Davi Alcolumbre. E eles afirmaram que ele não vai se envolver nesse assunto. De acordo com aliados de Alcolumbre, somente ele tem essa autoridade para revogar o sigilo. E essa decisão está fora dos seus planos neste momento. Alguns outros nomes também ligados a Alcolumbre acreditam que, com as eleições chegando, se aproximando, Alcolumbre vai evitar qualquer desgaste ou uma situação que possa ser considerada explosiva, gerar muita repercussão. Nas últimas 2 semanas, a CPMI já emitiu 2 ordens de prisão, na verdade, imediata, em flagrante. Ambos foram liberados. Uma série de requerimentos também foram analisados. E esse avanço, ele tem sido comemorado, até mesmo entre a oposição. Mas aliados revelaram que essa investigação, ela só está avançando com uma autorização de Alcolumbre, que diariamente ele é consultado sobre o que vai acontecer na CPMI do INSS. Agora, o acesso às ações de lobistas envolvidos nas irregularidades que afetaram os aposentados, isso vai levar 100 anos para os integrantes da CPMI e nós, aqui fora, ficarmos sabendo quem de fato visitou o Congresso Nacional. Mano Ferreira, se isso não é um absurdo, nós esquecemos tudo que já aconteceu até aqui. Alcolumbre, então, não vai se envolver, não vai usar energia para retirar este sigilo de 100 anos sobre a visita de lobistas envolvidos no roubo do INSS. É inacreditável, Bruno. A gente está falando do presidente do Senado Federal, um dos homens mais poderosos da República, matando no peito para proteger a possibilidade de que a investigação acabe chegando em colegas senadores. Isso, obviamente, aumenta o poder de negociação de Alcolumbre com todos esses senadores que, na prática, ficam com o rabo preso, ficam devendo um imenso favor ao presidente do Senado. A questão que não podemos perder de vista, no fim das contas, é: roubaram o dinheiro dos aposentados. E temos o presidente do Senado Federal decidindo proteger a possibilidade de que a gente descubra quem de fato articulou esse roubo. Porque uma dimensão de escândalo desse tamanho, a gente está falando de um dos maiores roubos da história do Brasil, não poderia ter acontecido sem o envolvimento de gente muito poderosa. E o sigilo é instrumento de quem tem medo. Medo da transparência e medo de ter que dar satisfação para o eleitor. É repugnante que vejamos o tamanho da inversão de valores, porque estamos falando de dinheiro público e quem não deve, não deveria temer. Então, a transparência seria o melhor desinfetante. O povo brasileiro tem direito de saber quem são os envolvidos no esquema que roubou os nossos aposentados. Obrigada, Mano. Vamos chamar também o Luiz Augusto Durso para essa conversa. Durso, a PEC da blindagem, o povo foi para a rua e conseguiu barrar, enterraram, graças a Deus. Mas e essa situação aí? Existe algo, então, que possa ser feito por nós, que vamos, realmente ver quem é que está fazendo isso por lá e não votar neles para não estarem lá novamente nas próximas eleições? Ou o governo, o presidente, alguém pode fazer algo? Existe alguma saída jurídica? Márcia, primeiro o comentário do Mano espetacular do ponto de vista político, né? Como importa você ser, às vezes, o indivíduo que mata no peito e fala, não, eu vou colocar o sigilo, mas
vocês vão me dever um favorzão. E isso é um fato. Mas do ponto de vista da verdade real, do ponto de vista da investigação criminal, isso é uma vergonha. Porque não está ali se protegendo uma informação que pode simplesmente prejudicar alguém. São informações que vão para as investigações. Se não houver nada demais naquela conduta, não haverá punição a ninguém. A questão é que, provavelmente, ali a informação é muito relevante. E quando o Senado toma uma decisão dessa, de colocar sigilo de 100 anos, a resposta para você, Márcia, está no Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes interferem, que muitas vezes julgam questões que não deveriam julgar com relação a decisões da Câmara e do Senado, mas nesse caso tem que interferir. Essa questão tem que chegar no Supremo e o Supremo tem que derrubar esse sigilo por uma questão muito simples. Nós temos uma investigação, e aí o Mano bem lembrou, envolvendo dinheiro público, envolvendo dinheiro dessas vítimas, e isso tem que ser transparente, né? O princípio da transparência, o princípio de que nós encontremos a verdade real para julgar aqueles que realmente são os culpados. E aí o Supremo dessa vez pode fazer um golaço, porque se o Supremo for provocado e determinar a quebra desse sigilo, eles terão que apresentar essas informações por decisão judicial. Então há uma saída. Eu acho muito improvável, Márcia, uma repercussão social como aconteceu na PEC da blindagem e um recuo do próprio Senado. Eu acho que isso já foi decidido e isso é decidido por muitas cabeças ali numa força política muito grande. Mas se chegar uma decisão do Supremo, não tem o que fazer. Ou cumpre ou recorre. Então ainda há uma saída para tudo isso, que seria uma decisão do Supremo Tribunal Federal em derrubar esse sigilo e trazer os fatos para que nós, diante, lógico, das autoridades, conseguiremos, né, para que a gente consiga avaliar as informações e, quem sabe, verificar se ali tem alguma ilegalidade. Ô Durso, agora rapidamente, recorrendo ao STF, lá o ministro relator é o ministro André Mendonça. Esse recurso seria uma espécie de um sorteio, ver quem de fato iria analisar a derrubada desse sigilo, ou o ministro relator da ação iria recebê-lo? Olha, Bruno, provavelmente teria essa prevenção, como ele já está cuidando das coisas correlatas à investigação do INSS, e aí poderia ser direcionado diretamente a esse ministro, né? Não vejo que nesse caso teria necessidade de um sorteio, porque não é tema novo ou matéria nova de uma ação ou de um recurso ali no Supremo. Na verdade, tem tudo a ver com a investigação e aí é pontualmente uma questão de sigilo no interesse da investigação que corre, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Du.